Meus amados, graça e paz, gostaria aqui de deixar uma palavra para a sua meditação, o qual o título é Desejo, um viajante que não posso hospedar e nem alimentar. Dentro desse assunto, estarei mostrando quão grandes consequências há quando você hospeda e alimenta esse viajante chamado desejo. Desejo todo mundo tem, desejo de comer, desejo de beber uma água. Eu não estou falando desse desejo comum, eu estou falando daquele desejo da carne que te leva a pecar contra Deus, que te traz grandes consequências. Esse viajante, esse desejo que eu quero aqui trazer e mostrar para você qual grande é as consequências de quando você hospeda ele e alimenta ele. Para isso eu trouxe aqui dois exemplos de duas pessoas que hospedaram e alimentaram esse viajante chamado desejo. E o primeiro exemplo que eu pego aqui é o exemplo de uma mulher chamada Eva. A primeira mulher que veio à terra, a primeira mulher de todas. Essa mulher chamada Eva, ela hospedou esse viajante, ela alimentou esse viajante. E houve grandes consequências quando ela hospedou e alimentou ele. A Bíblia vai nos relatar no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, acerca dessa mulher. A história dessa mulher que ela veio a hospedar e alimentar esse desejo. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim, ó: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui nós temos aqui, primeiramente, que era uma árvore boa aos olhos dessa mulher e agradável, boa para se comer. Ali havia uma ordem que ela não poderia comer daquele fruto. E essa ordem, ela veio diretamente de Deus, pessoalmente, para Adão e para Eva. Só que ali veio esse viajante chamado desejo. E ela hospedou ele dentro dela. E ela ali, quando ela vê esta árvore, ela começa a desejar. Uma árvore boa para se comer e agradável aos seus olhos. Ela vai agora ser desejável e ela vai comer e também dar ao seu marido. Então, quando ela hospedou, que foi quando ela começou a desejar, quando você começa a desejar algo, seja uma mulher, seja algo que não provém do Senhor, que não é seu, que não provém de ti, que é do teu próximo, e você começa a deixar aquele desejo fluir dentro de você, você está dando a ele morada. Você está pegando o viajante e está hospedando ele dentro de você. E quando que você vai alimentar ele? Quando você começar a realizar esse desejo, a obter, a possuir, a desfrutar daquilo que você está desejando. Então Eva, ela vai desejar quando ela hospeda esse viajante e ela agora vai alimentar. Só que quando Eva, ela alimenta esse desejo, vai haver grandes consequências. Primeira consequência que houve foi a intimidade dela com Deus, que ela perdeu e que Adão perdeu. A Bíblia vai nos relatar que Eva e Adão, elas perderam a intimidade com Deus. Por quê? Porque quando o Senhor os chamava eles no meio do jardim, ao virado da tardezinha, eles se esconderam do Senhor, porque eles ficaram com vergonha do Senhor, que eles se acharam nu, ou seja, perderam a intimidade que eles tinham com o Senhor. Foi a primeira consequência do desejo de Eva. Segunda consequência foi que foram expulsos do jardim do Éden. O Senhor o expulsou do jardim, tanto Eva como Adão. Quando você alimenta um desejo, quando você hospeda ele, que desagrada ao Senhor Deus, você perde a sua intimidade com Deus.
Deus ele te toma aquilo que ele mesmo te deu, porque você ali fez coisas que não provém dele, não agradou ele. Como Eva. Eva agora perdeu a sua moradia. O jardim do Éden foi expulso e ali a Bíblia diz que foi colocado um anjo com a espada para ali guardar o jardim e eles ali não adentrassem dentro daquele jardim e comessem do fruto da vida e ali vivesse para sempre. Então, essa é a segunda consequência. A terceira consequência, Eva agora vai ter os seus dois filhos, Caim e Abel. E agora Caim ele vai matar a Abel. E agora Eva ela tem um filho que foi morto pelo seu próprio irmão. Agora Eva ela tem um filho que é assassino. Aí talvez você possa pensar, mas Caim matou Abel por causa da oferta. Sim, mas se Eva não tivesse alimentado, se Eva não tivesse hospedado o desejo para comer aquela fruta, para desfrutar dos sabores daquela fruta, o pecado não teria prevalecido sobre a vida de Caim. E Caim não teria cometido o homicídio, porque o próprio Deus vai chegar para Caim e vai dizer, antes dele matar a Abel, que o pecado estava à porta dele. Então, o pecado não teria prevalecido. E para resumir em um todo as consequências do pecado, as consequências do desejo de Eva e dela ter alimentado e dela ter hospedado esse desejo, para resumir, o nosso Senhor Jesus, ele foi para a cruz do Calvário. O nosso Senhor Jesus, ele foi pregado em uma cruz para poder nos perdoar dos nossos pecados, para poder nos dar a salvação e levar sobre ele as nossas feridas. Isso ocasionou devido ao desejo de Eva pelo aquele fruto. Segundo exemplo que eu tenho de um homem. Este homem, ele hospedou esse viajante chamado desejo. Ele deu morada para ele, ele alimentou ele. E ele pagou também um grande preço por ter hospedado e alimentado este hóspede, que se chama desejo e que a Bíblia vai nos descrever como um viajante. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 4, vai nos dizer assim, ó. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque faz tal coisa e porque não se compadeceu. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Ou seja, Davi hospedou esse viajante. O Senhor vai enviar Natã a Davi no capítulo 12 de 2 Samuel, no versículo 1. O Senhor vai enviar Natã, o profeta Natã, a Davi. E ele vai até a Davi e vai dizer para Davi que havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha, que comprará e criará, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Aí Natã vai descrever essa história de dois homens que havia nessa cidade, este rico e este pobre. E ali Natã vai dizer para Davi que veio um viajante a este homem rico. E este homem rico de pegar das suas muitíssimas ovelhas e muitíssimas vacas e matar e assar para dar a este hóspede. Ele vai pegar a única cordeirinha do homem pobre e matará e se virá, vai se vir para este hóspede.
e alimentará a ele. E Davi, ele ali se enfurece, e Davi diz que digno de morte é este homem, e 4 vezes mais ele teria que pagar por este ato que ele fez, por não ter tido compaixão. E Natan vai dizer: vive o Senhor Deus, este homem é tu, Davi. Ou seja, Davi, essa história está nos relatando a história de Davi com Betseba. Quando Davi, ele teve o desejo de possuí-la, quando ele viu ela do seu palácio, e ali ele vai desejar ela. Ele vai hospedar esse viajante que aqui a Bíblia está nos relatando. É o desejo de Davi, quando Davi estava em seu palácio, no ano da guerra, e todos batalhando, e Davi ali desfrutando dos seus deleitos que ele tinha, e ele vai ver essa mulher, a mulher de um homem pobre, de um dos teus servos, de um dos teus funcionários, e Davi vai desejar a possuí-la, essa mulher. E aqui, Davi, depois de possuí-la, ela, mandar matar o marido dela, e tudo mais, muito tempo depois, que não foi isso na mesma hora, imediatamente, que as consequências, muitas das vezes, não vêm no mesmo momento. Quando você alimenta um desejo que você tem, quando você possui algo que você desejava que não era para você possuir. As consequências muitas das vezes não vêm no mesmo momento, na mesma hora, muitas das vezes demora para vir, mas ela virá, porque o que nós plantamos, nós colhemos. Quando nós desejamos algo que não nos pertence e nós obtemos e nós desfrutamos daquele desejo, nós pagaremos um preço, que há consequência. E aqui com Davi não foi diferente. Davi desfrutou daquilo que ele desejou, ele hospedou esse viajante, ele alimentou com a cordeirinha que não era dele, que alimentou o seu desejo não com a mulher que ele tinha, mas com a mulher do seu funcionário. E agora o Senhor envia a Natan para ele. E quando ele dá esse exemplo desses 2 homens e do viajante que vem até o homem rico, e o homem rico que é Davi, e o viajante que é o desejo, e Davi vai alimentar esse desejo, ele vai pagar uma consequência muito grande. Ninguém tinha visto quando Davi ele se alimentou, ele hospedou este hóspede em tua casa. No caso, casa essa que é o nosso corpo. Ninguém tinha visto, mas o Senhor tinha visto. Tem coisas que você deseja que ninguém tem visto, mas Deus ele tem visto. E assim foi com Davi. E o Senhor ele vai alertar Davi. O Senhor vai enviar um profeta até Davi, vai relatar este caso a Davi, e Davi ali vai saber que era ele que tinha desejado. Ele era o homem rico, o desejo dele era o viajante. E ele vai pagar uma grande consequência. Davi ele vai ter, depois desse caso, desse assunto, por ele ter alimentado esse desejo, esta mulher vai engravidar, só que esse filho não vai viver. Esse filho vai vir a óbito. Depois Davi vai ter, por consequência desse desejo, uma filha estrupada pelo seu próprio irmão, pelo seu filho. Ele vai ter um filho agora estrupador, uma filha estrupada pelo seu filho, e agora ele vai ter um filho morto. Ele vai ter um filho assassino que vai matar o seu próprio irmão por causa desse estrupo que vinha devido a essa punição que Davi estava pagando por causa desse desejo que ele alimentou. Muitas das vezes nós alimentamos achando que nós não iremos pagar um preço. Mas assim como Davi teve grandes consequências, assim como a consequência do desejo de Eva levou ao pecado, a nós nascermos no pecado, a nós próprios sermos punidos por causa desse desejo de Eva. Conhecemos por causa da desobediência, mas porque ela desejou aquele fruto. E por esse motivo, Jesus foi à cruz. Por esse motivo, Davi ele teve um grande preço. Teve uma filha estrupada, teve um filho morto, teve um filho assassino, revoltado contra ti próprio. Davi ele pagou esse preço. Mas nós podemos resistir ao desejo. Nós podemos porque outras pessoas foram tentadas. O viajante veio porque esse viajante ele vai na casa de todos. Ele tenta se hospedar na casa de todos. Agora basta se você vai hospedar ele ou não. Se você vai alimentar ele ou não. Mas eu te digo uma coisa, se você hospedar ele, é necessário que você alimente ele. Porque se você hospeda uma pessoa na tua casa, você tem que dar café a ela. Se você hospeda uma pessoa na sua casa, você vai ter que dar almoço a ela, você vai ter que dar janta a ela, você vai ter que dar dormida a ela. Ou seja, você vai ter que alimentar este hóspede. Então o conselho que eu te dou, não hospeda
esse desejo que você tem. Se você tem um desejo que não provém de Deus e você sabe que esse desejo não provém do Senhor, não hospeda ele. Porque se você hospedar ele, você vai ter que alimentar. E se você alimentar ele, você vai pagar um grande preço. Essa é a palavra que eu deixo ao seu coração. E resumindo aqui, desejo, não alimenta esse viajante. Não alimenta ele, porque grande preço você pode pagar. José, ele foi tentado. O viajante chegou à porta dele. Só que a Bíblia diz que José, ele quando estava só com a mulher de Potifar, ela tentou ficar com ele. Ela desejou a ele. O desejo bateu na porta dela e ela quis alimentar ele. Só que José, ele resistiu esse viajante. Ele não hospedou ele e muito menos alimentou ele. É a palavra que eu deixo em seu coração para a tua meditação. Desejo. Esse viajante eu não posso hospedar e muito menos alimentar. Graça e paz. Amém?